essa temática ela é sempre muito interessante, principalmente porque isso faz um link com todos os outros temas que nós temos trazido aqui. Então, se vocês lembrarem, alguns de vocês, pelo menos, que estiveram aqui em outra oportunidade e assistiram aquela palestra onde a gente falou sobre o esquecimento do passado, um dos itens que falava dentro do esquecimento do passado era justamente a questão da família, de problemas que nós voltamos para se acertar com os nossos familiares. Então, dentro daquele subitem que a gente só passou rapidamente, nós vamos trabalhar aquele item exclusivamente, de uma forma um pouco mais aprofundada no dia de hoje. E primeiro um alerta, né? Até já comentei aqui com a Cristina, que as situações que nós vamos apresentar não quer dizer que todas as situações sejam assim. Nós vamos buscar um caso extremo para a gente mostrar para vocês como funciona a relação de causa e efeito e como isso pode acontecer dentro da família da gente, não necessariamente dentro da família da gente. Aconteceu um caso assim que nem a gente vai apresentar. Então vamos lá. Primeiro, né, nós colocamos aqui uma pequena árvore genealógica. Nós vamos nos ver aqui. Cada um de nós tem um pai e uma mãe, tem um par de avós paternos e um par de avós maternos. Desculpem, eu vou tirar a máscara, senão eu não vou conseguir falar. Então, primeiro nós precisamos situar a palavra karma. Não existe a palavra karma dentro do Espiritismo, apesar de tanta gente usar o karma, não é? Então, como que nós vamos entender esse karma dentro desse tema? Porque isso é um item de um livro que nós estamos estudando aqui, que é o livro Renovando Atitudes do Francisco do Espírito Santo Neto, o Espírito Hamed. Primeiro nós vamos colocar como definição, por exemplo, o hinduísmo. O hinduísmo trata o karma como referente ao efeito que as nossas ações geram no nosso futuro. Até aqui tudo bem. Tanto nesta como em outras vidas e após eventuais reencarnações. Então, aqui nós temos uma coisa um pouco semelhante do que a gente tem no Espiritismo. No Budismo, o termo se refere às nossas intenções, que podem ser boas ou más. Então, boas intenções vão gerar bons frutos e más intenções vão gerar frutos maus. Até aqui tudo bem, não tem problema nenhum. A não ser o problema que nos dois tratam isso, essa volta, esse retorno como um castigo, como uma punição, coisa que nós sabemos que não é assim que funciona. O Espiritismo não é punição e também não tem recompensa pelos acertos, simplesmente responsabilidade. Então, nas duas nós vamos encontrar a definição de karma como alguma coisa que eu vou precisar passar porque eu fiz alguma coisa errada, então aquilo irremediavelmente vai vir para mim como se fosse a pena do talião. Eu morri, eu matei alguém pela faca, então necessariamente eu vou ter que morrer pela faca. Não é assim. O plano espiritual ele tem diversos meios, diversas formas de fazer com que a gente passe pelas provas e pelas expiações que nós precisamos, sem que isso seja uma coisa punitiva, e sim educativa. Aí, o Espiritismo vai entender como um mecanismo de ação e reação
e não como uma punição ou castigo, mas como um reflexo do uso do nosso livre-arbítrio que vai provocar esse retorno para nós, gerando responsabilidade. Então, essa palavra responsabilidade é a chave onde nós vamos ver, por exemplo, Joana de Ângeles dizendo que nós precisamos trocar a palavra pecado, por exemplo, ou punição, ou culpa, por responsabilidade, porque a responsabilidade ela é neutra. Se eu sou responsável por alguma coisa boa, eu também vou receber a reação dessa ação minha que foi boa. Em seguida, no alto do capítulo, no início, a gente vai ter Carmen Parentela no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, aonde os Espíritos vão dizer a Kardec o seguinte: a união e a afeição que existe entre os parentes são indícios da simpatia anterior que os aproximou, mas também de uma pessoa cujo caráter, gosto, inclinação não tem nenhuma semelhança com os seus parentes, que ela não é da família. Então o que a gente vai pensar? Nós vamos receber da nossa família tanto aqueles que nos amam quanto aqueles que nos odeiam, mas talvez eles nos odeiem por erro nosso. Nós é que provocamos aquele ódio que está sendo gerado contra nós mesmos. Então, nada mais justo do que nós façamos coisas e ações para extinguir e transformar o ódio em amor. Então, existe uma passagem muito interessante, onde o Lincoln ele estava visitando os soldados, e o Lincoln era sulista naquela época da Guerra da Secessão. E aí ele vai visitar os soldados e tinha no acampamento os soldados do sul e os soldados do norte, que eles eram contra a segregação. Tinha os segregacionistas e os contra a segregação. O norte, se eu não me engano, era a favor, e o sul queria que ficasse tudo do jeito que era. A questão quando ele foi visitar os soldados do sul, todo mundo achou super normal, mas quando ele ia visitar os soldados do norte, não, aqueles são nossos inimigos. Ele falou, não, eles não são meus inimigos. E a melhor forma que nós temos de acabar com os inimigos é fazer ele virar nosso amigo. Talvez seja a única forma. Então, vai continuar dizendo que enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe, porque Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns, que foi aquele que provocou a situação, e meio de progresso para o outro, que é aquele que foi a vítima da situação. E a gente vai entender melhor isso. Logicamente que temos dentro da nossa família pessoas que têm mais afinidade e aqueles que têm menos afinidade. Então o trabalho todo é sempre com um em relação ao outro. Nem sempre a gente às vezes tem uma família grande com 5, 6, 8, 10 pessoas. Tem um que não gosta do outro, mas em compensação o outro gosta dele e não vai tanto com a tua cara. Então tem aquela coisa assim, meio equilibrar. Nem sempre, se todo mundo odiasse, se todo mundo gostasse, o problema não seria esse, seria algum outro que a gente ia ter que descobrir. Então os maus vão se melhorando pouco a pouco ao contato dos bons e pelo efeito dos cuidados que se lhe dispensam. O caráter dele se abranda, seus costumes se apuram e as antipatias se esvaem.
é desse modo que se opera a fusão de diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Então eu tenho alguém que é um oponente e que eu vou cuidar durante uma vida toda, um pai, uma mãe vai cuidar durante uma vida toda, e vai chegar em um determinado momento em que aquele antagonismo ele vai diminuir até praticamente cessar. Quando se encontram os dois novamente no plano espiritual, acabou o problema, porque aquele momento em que houve a confraternização, houve o congraçamento, anulou aquele problema anterior. Depois, com o exemplo, vai ficar mais fácil de entender. Então, aqui a gente colocou só um quadrinho com os nossos parentes e a linha de ascendência, né? Então, essa aqui é a nossa geração. Você está aqui. Para baixo são os descendentes, filhos, netos, bisnetos, etc. Que vai primeiro, segundo, terceiro grau, cada etapa dessa aqui vai passando, cada geração. E aqui é o primeiro grau dos ascendentes, que é o pai e a mãe, depois segundo grau dos ascendentes, pais e avós maternos, depois bisavós paternos, bisavós maternos e assim por diante. Então isso vai se tornar um negócio sem fim, porque na sexta geração, onde a gente marcou aqui, já vão ser necessários 32 para chegar em nós, e 15 gerações, 32.768 pessoas. Então eu até brinquei com uma coisa, falei, o nosso país tem quantos anos? 522. Aonde se aproxima mais aqui, eu de 510. 131.072 pessoas estão na nossa árvore genealógica. E agora, para complicar essa pergunta, quantas vezes a gente voltou dentro dessas 131 mil pessoas? Aqui houve 17 gerações, né? Do dia de hoje até o início do nosso país aqui em 1500. Já tinha gente morando aqui em 1500, eram os índios, mas já tinha gente morando. Então, quantas vezes nós podemos ter reencarnado nesse pedaço aqui? Se a gente considerar que a cada 100 anos talvez a gente possa ir e voltar, dá tempo de desencarnar e voltar e reencarnar de novo, a gente reencarnou pelo menos umas 4 vezes aqui nesse período, talvez dentro da mesma família, trocando de posição. Então, finalmente eu vou entrar no Hamed. O Hamed vai falar tratando do passado. Olha, quase sempre afirmamos que a antipatia a certos membros de nossa parentela é decorrente de antigas aversões, oriundas do pretérito distante, quando, destacado em vermelho, ocorrências negativas ficaram mal resolvidos em nossa atmosfera kármica. Então ele usa a atmosfera kármica, como ele falou lá no começo entre karma e parentela, como o nosso psiquismo. Tá certo? Ficou marcado no nosso espírito um acontecimento negativo. E o acontecimento negativo, ele não marca só quem sofre, marca o autor. E nós estamos ligados com laços invisíveis até que nós resolvamos esse problema. Quando a gente lembra do Evangelho que diz assim, quando nós temos um inimigo, que nós tratemos de resolver o problema o mais rápido possível enquanto ele esteja próximo de nós. O que quer dizer isso? Porque pode ser que no dia de amanhã ele esteja fazendo outra coisa, você outra coisa em outra encarnação, e demorem às vezes muitas encarnações para resolver.
Então resolve rápido enquanto ele está próximo de ti, para não perder tempo. E aí o Hamed vai falar que muitos de nós vamos usar o desculpismo para querer deixar essa situação, isso não é culpa minha, isso não é assim e tal. Então nós vamos justificar essas aversões e as incompatibilidades de gênero, transformando o ambiente familiar em um verdadeiro campo de batalha, onde todos têm razão e ao mesmo tempo todos falam que são vítimas do destino. Eu não sei, eu mereço, é aquela coisa, né? Então, não se responsabilizar por feitos e atitudes do presente é uma coisa muito comum no desculpismo. Então nós vamos acabar lançando as desculpas e desativos, isso é coisa do passado, não tem o que fazer. Então é como afirmar que Deus errou colocando a gente ali naquela situação, como se a gente não fosse aqui responsável pela falta que gerou esse problema aqui. Então vocês percebem que eu estou evitando e não vou procurar, se vocês ouvirem falar, me corrijam quando falar culpa, porque isso não é culpa, é responsabilidade, não é? É uma falta, uma responsabilidade, mas não é uma culpa, porque nós estamos aprendendo, até nos erros nós aprendemos. E aí, fazendo renascer em um ambiente, essa é a desculpa, que eu não tinha que estar lá, o que eu estou fazendo ali? O que esse sujeito que fica me atazanando o dia todo está fazendo aqui? Então é isso. Logicamente, conclui dizendo que isso é um absurdo, dado que Deus não erra e nós estamos sempre no lugar certo, na hora certa, não existe coincidência, então não houve erro. Então, continuando com as antigas atitudes, não são as situações das vidas passadas que te complicam, que me complicam, que complicam nós, os relacionamentos afetivos, e sim a continuidade de velha maneira de pensar, de fazer sempre as coisas da mesma forma e agir sempre e não ser impermeável a uma mudança. Então, crenças incoerentes e permanência em pontos doentios do ponto de vista de onipotência. O que nós temos que fazer? Ser mais flexíveis, ser mais maleáveis, procurar os pontos de convergência. Então ele vai dizer que os adultos dominadores desenvolvem expectativas em relação ao círculo em que vivem, alterando a escolha de pessoas dos familiares. Então, aquele que não está acostumado a pensar por si, acaba deixando com que os outros decidam aquilo que ele tem que fazer na vida dele, e depois ele reclama, porque não era bem aquilo que ele queria. Eu queria ser médico, eu não queria ser advogado. Então tem aquela história do rapaz que se formou em medicina por pressão da família. O dia que ele se formou, ele pegou o diploma, deu para o pai dele e falou: toma, esse diploma aqui é teu, agora eu vou fazer outra coisa. Eu não queria ser médico, não vou ser médico. Foi isso, é complicado. Então esses indivíduos um dia vão se revoltar contra as atitudes de dominância e rejeitarão ser manipulados de novo. E aí vai desenvolver o quê? Atrito, antagonismo. Isso às vezes vaza de uma para outra encarnação. Não se resolve na presente. Quando esse problema aqui acaba tendo desdobramentos maiores, como a gente vai ver o caso que a gente vai estudar, isso acaba vazando de uma encarnação, às vezes até mais. Então ele vai dizer que em muitas ocasiões, por essas atitudes autoritárias, você vai pressionar para que a
profissão seja aquela que você julga, meu avô foi isso, eu também, agora você tem a obrigação de continuar a tradição da família. Nós temos obrigação de ser coerentes conosco mesmos. Então, se nós deixamos a situação correr e acontecer isso, nós também temos a nossa parte, né? A nossa responsabilidade. Então, essa revolta, não só com quem desencadeou a intromissão da sua trilha de vida, mas também com o mundo. Então, eu acabo descontando no mundo uma coisa que foi gerada dentro da minha casa, dentro da minha residência. Só que eu não lutei pelo que eu queria. É muito mais fácil eu descontar no outro do que eu assumir a minha responsabilidade e dizer, olha, eu falhei na minha escolha, eu deixei, eu não fui o suficientemente firme naquilo que eu tinha que ter feito. Então isso vai acabar gerando essa parte aqui. São parentes inseguros que protegem, excesso de proteção do pai e da mãe, tornando essas pessoas dependentes totalmente, e que eles poderiam já ter a sua independência, certo? Então, aqui já foi falado, ele vai para novas atitudes, que vai dizer o seguinte: com frequência, filhos se defrontam com pais, mães e irmãos lutando contra gestos de arrogância. Querem ser eles mesmos, desbravar os seus caminhos, fazer suas metas, embora às vezes se anulem com um certo medo de desagradar. E é isso, a gente acaba não conseguindo mais essa questão da sustentação, acaba ficando material e afetivamente dependente, porque no momento certo a família não deixou com que a gente se desenvolvesse. Então a autorresponsabilidade é a autonomia, né? O nosso autoconhecimento é aquilo que vai conferir a gente o poder de criar essas mudanças. Então é assumindo as nossas responsabilidades, assumindo os nossos atos, os nossos gestos, nossas atitudes, é que nós vamos encontrar paz e encontrar coerência para que a gente possa seguir em frente. E aí, geralmente, é aquilo que foi dito anterior, nós preferimos culpar os outros, que é muito mais fácil. Não é muito mais fácil? Eu tiro a minha responsabilidade da frente, eu deixo ela na mão do outro e culpo o outro porque a minha vida não está dando certo. Como pode fazer? Então é isso, nós precisamos, foi o botão ao contrário, tornando-nos vítimas e eximindo-nos de contribuir com a nossa parcela para eliminar esses melindres, esses ressentimentos e as antipatias no seio da nossa própria casa. Em razão disso, para que tenhamos relacionamentos felizes no futuro, não só nessa existência, a gente vai ter outras, tomemos nota do seguinte lema: o ontem já passou, o agora é o melhor momento para o teu crescimento e a tua renovação. O ontem já passou. Não se dirige o automóvel olhando só no espelho. O que está no espelho já foi, já passou. Se a gente ficar olhando só para o passado, vai bater, vai causar acidente. A gente tem que guiar olhando para frente. O espelho está lá para a gente não esquecer o que já aconteceu. De vez em quando a gente dá uma olhadinha para lembrar o que já passou, mas a gente tem que caminhar olhando em frente. Agora chegou a hora da historinha. Esse aqui foi o doutor Inácio Ferreira, médico espírita, radicado em Uberaba, foi contemporâneo Chico Xavier,
E ele escreveu esse livro aqui, como vocês podem ver, está nominado Dr. Inácio Ferreira, Psiquiatria em Face da Reencarnação. Foi publicado pela Federação Espírita de São Paulo esse livro. Ele foi um médico que exerceu o cargo de diretor clínico do Sanatório Espírita de Uberaba, em Minas Gerais. Veja que Minas Gerais foi o berço do Espiritismo no Brasil. Grandes espíritas estão lá, Chico foi de lá, enfim, outros tantos nomes como Eurípides, vários outros de lá de Minas Gerais, sendo que esse sanatório ele tinha uma coisa diferente de qualquer outro sanatório. O próprio nome aqui já está dizendo, Sanatório Espírita. Então, quando naquela época as pessoas eram tratadas como loucas, como malucos e eram levados para o sanatório, eram levados no sanatório para morrer, porque dificilmente se obtinha a cura de alguém que tinha um transtorno psicológico. Naquela época já o Dr. Inácio Ferreira fazia reuniões mediúnicas na clínica. Então ele recebia os espíritos, como por exemplo, de médium que trabalhava lá, a Dona Maria Modesto Cravo, que trabalhava nessas reuniões com o Dr. Inácio e com outras pessoas, atendendo esses espíritos que obsidiavam os pacientes da clínica. Então, na clínica eram feitas sessões de desobsessão. E essa história que nós vamos contar é uma das histórias de uma das pessoas que estava internada na clínica. Alinhado com o tema, são espíritos que reencarnam no mesmo lar com o objetivo de reconciliar em si. Então, nós vamos contar a história do JB. O nome logicamente foi protegido. JB era uma criança de 12 anos de idade que foi acolhido lá na clínica do Dr. Inácio. 12 anos, convive bem com todo mundo, com exceção do pai, que ele tinha uma repulsão extrema pelo pai. Ele era obediente, trabalhador, se dava bem com todo mundo, mas era só o pai chamar a atenção dele e ele se transtornava. Se revoltava com tanta violência que ele ficava completamente louco e só podia internar ele no sanatório como alguma solução, algum paliativo. Tinha um detalhe: todas as vezes que o rapaz era internado, completamente transtornado, de 8 a 10 dias ele ficava bom, completamente são, todo mundo gostava dele, ele ficava com todo mundo, se relacionava bem com todos. E o que está acontecendo? O doutor não conseguia explicar. Sem medicação, sem nada, ele ficava super bem. O doutor Inácio faz um relato. Da última vez que ele esteve aqui, já restabelecido, a gente aguardava alguém da família para vir buscar o rapaz. Quando chegou ao sanatório, o pai, ao vê-lo, o menino teve um transtorno, um ataque de loucura no mesmo momento. Temor de receio, ódio, e o rapaz fica completamente descontrolado. Chega para o enfermeiro e vai dizer: pelo amor de Deus, com ele eu não vou. Ele não, com ele eu não vou. Vocês não estão vendo que ele tem uma faca e ele vai me matar? Não vou, não vou, não vou. E aí o pai, assistindo aquela cena, completamente sem saber o que dizer, o pai gostava dele,
o pai era muito preocupado com ele e tudo. Vai dizer assim: tentou agradar? Como ele sabe que eu tenho um punhal? Naquela época era tudo interior, era tudo mato, então ele usava um punhal escondido para se defender. Ele sabe que eu tenho um punhal, e aí mostra que está guardado no bolso dentro da calça. Aí tivemos uma maravilhosa explicação que foi dada no grupo mediúnico por um espírito. Uma entidade amiga que conhecia todos esses fatos passados, faltou um P aqui, dada a convivência espiritual com outra entidade que esteve no sanatório durante o tempo todo de internação do menino, entidade esta que havia sido pai desse menino enfermo numa existência anterior. Acontecia que toda vez que eles iam fazer a reunião mediúnica, eles viam do lado do menino esse espírito. E de início pensou-se que o espírito era um espírito obsessor. Nós precisamos tirar o obsessor de perto do menino, porque deve ser ele a causa do problema. Mas só que aí foi passando o tempo, e isso quem está falando são os espíritos, não é da reunião mediúnica não. Os espíritos perceberam que aquele espírito que acompanhava o menino não queria o mal dele, muito pelo contrário, ele estava tentando ajudar. Quando o menino descontrolava, ele tentava controlar o menino do lado espiritual, e aí conversando com ele, que se chegaram a conhecer que ele havia sido o pai do menino em uma existência anterior. E aí ele vai contar a história. Então, toda vez que esse menino estava aqui, eu já disse, né, notávamos juntos dele essa entidade. A princípio parecia ser um obsessor, mas nós vimos que ele dava bons conselhos, falava de coragem, falava de resignação, e ele vai contar: na última existência eu fui o pai dessa criança. Eu possuía um pequeno sítio em Caeté e ele era um trabalhador disposto, porém um tanto turbulento. Presta atenção nisso daqui que é importante, porque ele não é turbulento quando ele fica fora de si, ele já traz a turbulência com ele. Valente, sempre se metia em briga, em discussão, mas ele era um rapaz trabalhador e disposto. Morava vizinho a eles num outro sítio um outro homem bom e trabalhador, e esse homem bom e trabalhador, que também lutava pelo seu sustento, tinha algumas filhas, dentre as quais uma se torna namorada desse rapaz. Então eles tinham sítios vizinhos e o rapaz vai começar a namorar a filha do fazendeiro lá do lado. Quando o pai fica sabendo, lembra quando a gente fala da interferência aqui na profissão? E na interferência para escolher o marido ou a esposa, quando a família faz, não é complicado? O pai proibiu a menina de namorar com ele. Por quê? Porque ele era arruaceiro, ele era briguento, ele era turbulento. Então o pai não queria: eu não quero você andando com aquele moleque, ele briguento, não sei o que e tal. Bom, não ia permitir o casamento. O rapaz queria casar com ela, da filha, com um rapaz tão briguento daquele jeito. E aí resolveu o problema, vendeu o sítio e mudaram para outro lugar, um pouco mais afastado. O rapaz continua procurando a menina, acaba encontrando ela e eles começam a namorar novamente sem que o pai soubesse. Quando ele descobre, ele vai ameaçar o rapaz: ou você deixa a moça em paz, ou vai encontrar nas suas terras, se ela penetrasse, alguém que lhe atravesse o coração com um punhal.
Estão vendo o punhal em vermelho aqui? O punhal está lá no começo da história, não está? Então, o meu antigo vizinho, perdeu a esposa e ainda não refeito daquele choque, passou pelo desgosto de ver um rapaz fugir com a garota. Então ele passou por um problema. Ele teve a esposa desencarnada e em seguida a filha foge com o rapaz que ele não queria. Então, ele ficando maluco, procurou os dois por algum tempo e encontrando, vai matar os dois a punhaladas. Por proteção dos fazendeiros e das autoridades local, nunca foi preso e nunca respondeu a processo nenhum. Abrindo um parêntese, ele ficou impune? Materialmente falando, sim. Mas a justiça divina não tem conhecimento disso? E é justamente isso que vai acontecer na sequência, quando a gente vai entrar no tema da família nova. Então, passados alguns anos, ele vai se casar novamente. Ele se casa novamente, procura uma companheira, vai criar os filhos que ele já tinha, e essa segunda esposa fica louca, uma louca, e uma determinada noite mata ele a machadadas. Olha que história. Fugiu e nunca mais foi encontrada. Em seguida, agora é que eu sei que o rapaz que ele havia assassinado, como espírito consciente de seu estado, não podendo vingar-se do seu assassino, agiu sobre a esposa, obsidiando-a e fazendo-a com que ela o matasse. Por que ele conseguiu isso? Porque a esposa entrou na vibração dele. Quem é responsável pela morte? O espírito que agiu para que ela matasse o marido? Ou aquele que matou, ou aquele que fez essa intuição? Quem é o mais responsável? Os dois, né? Então cada um tem a sua responsabilidade. Perfeito. Seguindo os acontecimentos. O rapaz, pouco depois desses acontecimentos, ele vai se reencarnar. Essa é a segunda encarnação dele. A primeira foi quando ele foi morto pelo pai, estão acompanhando. Então ele foi um soldado e foi assassinado por um companheiro durante uma questão qualquer, ainda devido ao seu gênio turbulento. Aqui nós não sabemos se essa história tem relação com a primeira. Essa foi a segunda existência dele. Na terceira existência, ele vem encarnado com uma família composta por aqueles antigos personagens. Aí eu faço aquela pergunta: por que logo não foi na segunda? Porque na segunda todos ainda estavam encarnados. Então não dava para ele voltar na segunda logo para resolver esse problema. Então pulou uma encarnação. O pai dele, então vamos lá, todos aqueles antigos personagens, pois o pai dele foi o meu antigo vizinho que o assassinou. Quem está contando isso é aquele que está protegendo ele lá na clínica. Olha, eu sou o pai dele uma existência anterior. O pai dele dessa encarnação é aquele que matou ele. Então quem matou devolveu a vida. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Quem matou é o pai daquele lá. Então ele tirou a vida, ele devolveu.
E agora o que ele tem que fazer? Arrumar a situação. Não é só por um mundo. Por um mundo é uma devolução. Uma das irmãs atuais é a antiga namorada, que ele gosta muito dessa irmã, com quem fugiu e que também foi assassinado pelo pai. A mãe atual do menino era a segunda esposa do meu vizinho, aquela que justamente por ter ouvido vai e comete o crime. Então matou o antigo esposo, o mesmo de agora, nessa encarnação. Eu os acompanho sempre, procurando incutir bons sentimentos, amparando e procurando evitar novas tragédias. Aí, nós chegamos aqui a uma figura. A reencarnação é a nossa reciclagem. É a maneira pela qual a providência divina nos coloca as situações nas quais a gente tem que passar. Então, a história está concluída, mas o doutor Inácio ele vai concluir com uma opinião aqui, com alguns detalhes que eu não quis colocar no slide, porque eu achei que não dá para resumir, e eu vou ler para vocês. São apenas 3 parágrafos. Então reencarnou-se, tendo por pai o próprio assassino, e por mãe a mesma que ele enlouqueceu, a fim de que, ligados pelos laços consanguíneos e aproximados durante uma existência inteira, pudesse ter como um pai velar pelo prolongamento de uma existência que outrora havia cortado estupidamente, e o outro como filho, para que aprendesse a perdoar em retribuição aos trabalhos, aos carinhos e ao afeto a quem sempre desejava se vingar. O pai, o antigo assassino, tem cumprido sua missão, velando pela vida daquele que assassinara, procurando amparar o filho, lançando mão de todos os recursos materiais ganhos com sacrifício para criar, educar e recolocá-lo no caminho de uma nova existência. Os filhos, por sua vez, menos preparados na sua vida espiritual, ainda não souberam perdoar e não soube esquecer, aqui no caso específico do JB, não soube esquecer, presente naquele corpo que ressente o seu pai e o espírito que outrora levantara a mão e empunhara um punhal para assassiná-lo. A vida em comum dessas criaturas será quase na certeza pontilhada de desgostos e temores, pois existe entre elas, bailando entre as suas auras, uma mão invisível empunhando uma lâmina tinta de sangue, e cada uma dessas gotas representa um desgosto, uma contrariedade que só se transformará em dívidas resgatadas se tiverem a ampará-las a resignação, a humildade, a grandeza de coração, bálsamos que atenuarão a dor de um e transformarão o ódio e o rancor de outro. Aí nós trouxemos essa página, que também é do Hamed, mas é de um outro livro chamado Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver. Vocês vão encontrar essa mensagem em outros lugares, talvez
até brinco que isso é uma fake news espírita, né? Dizendo que isso é do Chico Xavier, não é. Tá? É do Francisco Espírito Santo Neto, desse livro aqui. Um modo de entender, uma nova maneira de viver. Psicografado em Catanduva, dia 6 de março de 1996. Então nós temos todas as origens, tudo bonitinho. Isso dito, eu vou ler a mensagem para vocês. Reprogramação. Nasceste no lar que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras onde Deus melhor te proporcionou de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades. Nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são almas que atraíste com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu recolhes, escolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave dos teus atos e das tuas atitudes. São as fontes de atração e repulsão da tua jornada vivencial. Não reclames e nem te faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta. Busca o bem e viverás melhor. Aqui se encerra a mensagem do Hamed. Alguém gostou tanto dessa mensagem aqui que foi e incluiu uma frase do Emmanuel, trocou o nome para Chico Xavier e mandou brasa na internet. Hoje em dia todo mundo acha que isso é do Chico. Não tem nenhum problema, mas a Chico que é do Chico. Ao Hamed e ao Francisco Espírito Santo Neto, o que de direita deles. Então nós precisamos falar. Completa o Emmanuel dizendo que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Isso é parcialmente verdadeiro, porque o fim é sempre uma etapa aonde a gente vai como é que eu diria, começar alguma outra coisa. Onde termina uma etapa, um ciclo, e inicia-se outro ciclo. Então a gente não vai ter esse fim. Na verdade, a nossa evolução ela é eterna, assim como nós somos imortais, não é? Então a ideia principal é que nós entendamos que nada acontece por acaso e que sempre nós temos a ocasião de mudar a partir do hoje. Então não adianta a gente ficar pondo culpa de tudo que acontece naquilo que já foi no passado ou nas outras pessoas, que isso só vai atrasar, isso só vai fazer com que a gente perca tempo. Então nós vamos usar sempre esse tipo de ensinamento para saber que nós só temos o dia de hoje para fazer o nosso melhor. E o nosso hoje ele vai refletir no dia de amanhã, assim como o dia de ontem ainda reflete no dia de hoje. Então nós temos sempre essas três coisas andando juntas. Passado, presente e futuro vão sempre estar juntos naquilo que nós estamos fazendo. Então nós precisamos sempre estar preparados para fazer o melhor no momento
momento zero, no dia de hoje. Então, quando eu termino de falar uma frase para vocês, já virou passado. Percebam como o presente, ele é um fio de navalha. Então não adianta adiar coisas, ou deixar para depois, ou culpar o que já aconteceu para ficar paralisado. Não adianta. Nós temos pouco tempo, pouquíssimo tempo no presente. O presente quase não existe. É passado e futuro. A gente terminou a frase, nós já estamos no momento seguinte. É isso. Então, a bibliografia é o Hamed, com renovando atitudes e um modo de entender uma nova forma de viver. Psiquiatria em face da reencarnação, Dr. Inácio Ferreira. Eu vou publicar esse texto aqui no blog para que vocês possam ler o texto na íntegra. Logicamente eu não pude falar o texto todo porque não teria tempo aqui. E o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 19, que é o que trata da reencarnação. É o capítulo que fala sobre reencarnação, fala sobre a família, tem lá as partes de parentesco corporal, parentesco espiritual, tudo aquilo, mas essa parte aqui ela é específica de reencarnação. Então, onde a gente vai encontrar os conceitos dessa reencarnação. O bicho está vivo aqui, ó. Então, é isso que tinha para passar para vocês na noite de hoje. Espero que tenha sido claro, que não tenha ficado dúvidas. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, nós estamos aí à disposição, tá bom?